E aí, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um Tip do Dia aqui na Futebol Rico. E a tip para essa quarta-feira, dia 25, vai ser a grande final da Liga das Conferências entre Roma e Feyenoord. Bom, vamos fazer a análise aqui e definir qual é o melhor investimento, qual que é a tip do dia para essa quarta-feira. Então, antes, se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreva no canal, deixe seu like, dê um joinha para fazer com que esse vídeo chegue a mais pessoas e ajude mais pessoas aí a ter ótimos lucros nessa quarta-feira, beleza? Bom, se você vem acompanhando os últimos jogos da Liga das Conferências, você pode observar que a Roma fez uma liga mais ou menos, vamos dizer assim, ela foi meio que se arrastando, né? Não foi fazendo jogos tão bons assim. Teve um ou dois jogos bons, o resto, vamos dizer assim, que ela foi mais ou menos se arrastando. Não estava dando tanto valor assim na Liga das Conferências e como ela, né, foi passando e chegando ali nos finalmente, ela começou a se animar e foi o que deu a entender e veio mais forte para o final, né, da fase final, ela veio bem mais forte ali nos jogos. E o Feyenoord mostrou sua força, principalmente força ofensiva durante os jogos, jogos com muitos gols, né? E se a gente olhar aqui os últimos jogos, não dá para levar tanto em consideração, pessoal, porque principalmente os últimos dois jogos, três jogos, vamos dizer assim, das ligas nacionais, tanto a italiana quanto a holandesa, o que acontece? Como eles não brigavam por muita coisa mais, né, ou por nada, eles acabam poupando jogadores e já focando ali na final, né? Então não dá para a gente levar em consideração e julgar um momento ruim ou bom aqui das equipes, mas de qualquer forma a Roma precisou ganhar o último jogo para garantir ali uma Liga Europa no próximo, na próxima temporada. E aí ela ganhou de 3-0 do Torino. O Feyenoord, por outro lado, poupou alguns titulares e acabou perdendo em casa para o Twente. Mas, como eu falei, já está pensando ali, poupando para jogar essa final. E se a gente olhar aqui a tabela, né, qual que é o parâmetro que a gente tem para ter uma noção dos times? Bom, a Roma, né, como eu disse, ela pegou inicialmente o Vitesse, ganhou de 1-0, depois empatou por 1-1. Depois ela pegou esse Bodo Glimt aqui, que eu nem conheço direito esse time, mas ela chegou a perder na fase de grupo para esse time, perdeu de novo no primeiro jogo e aí ela falou, opa, vou ser eliminado. Foi lá e ganhou simplesmente 4-0 no jogo da volta, né? E depois fez um jogo difícil, deixa eu abrir aqui, um jogo difícil aqui contra o Leicester, né? E aqui é um parâmetro melhor que a gente tem, por exemplo, qual que é o sarrafo da Roma ali? Pô, ela pegou um time inglês, que normalmente é bem acima da média. O Leicester, que tá um time, vamos dizer assim, meio de tabela para cima ali na Premier League, né? Mas é claro, se a gente comparar com os grandes da Premier League, Chelsea, Liverpool, City, aí é outro patamar, né? Mas sem considerar esses grandes aí, o Leicester é, vamos dizer assim, a segunda prateleira ali. Um time que vem até melhor que o Manchester United. E a Roma abriu o placar, tomou uma pressão imensa nesse jogo aqui, cedeu o empate, mas no jogo da volta ela ganhou por 1-0, né? E não tomou gol do Leicester. Ou seja, mostrou sua força ali e conseguindo a classificação para a final. Por outro lado, a gente tem o Feyenoord, que veio fazendo jogos com muitos gols. É, Ele primeiramente aqui jogou contra o Partizan, foi 5-2, depois 3-1, ou seja, ganhou ali por 3 gols de diferença, depois por 2 gols de diferença, e jogos sobrando gols, né? Olha só, depois na próxima fase ele jogou contra o Slavia Praga, onde foi 3-3. Esse jogo foi incrível, ele, se não me engano, chegou a fazer 3-0, 3-1 e tomou um empate. Mas no jogo da volta ele foi lá e confirmou, né, a sua melhor equipe e fez 3-1. E a prova de fogo foi a semifinal contra o Olympique de Marseille. Jogando em casa, ele mostrou como ele é forte, né, jogando em casa, e conseguiu ganhar de 3-2, um jogo muito bom para quem assistiu. Tava 2-0 para o Feyenoord, o Marseille empatou 2-2, mas o Feyenoord foi lá e fez o terceiro gol. E mostrou ser um time, né, um time coringa, um time híbrido, vamos dizer assim. Ele mudou completamente sua característica ofensiva para defensiva. E olha só o segundo jogo, o jogo da volta. Simplesmente ele era só não tomar gol e ele foi lá e conseguiu, ficou 0-0.
Então a gente tem que tomar cuidado com a questão de gols, tá? Aqui nessa final, porque o Feyenoord pode, a gente não sabe, né? Ele pode tomar a postura totalmente defensiva e falar assim, vou jogar por uma bola e acabou. E aí o jogo pode ficar com um gol, com 0 a 0, né? Enfim, eu acredito que vamos ter alguns gols nesse jogo, mas não podemos duvidar, né, de ter um jogo under também. Então, a gente olhar as odds aqui, ah, né, levando em consideração a Roma sendo um time mais técnico do que o Feyenoord e, né, um time que tem uma camisa mais pesada, né, do que o Feyenoord. E pelo último confronto, né, o Olympique de Marseille, ao meu ver, é um time inferior ao Leicester e a base maior vai ser essa semifinal. Justamente por isso, eu acredito que a Roma não venha perder o jogo, no máximo aconteça o empate e aí se resolve na prorrogação, o pênaltis, né? E diante disso, a gente escolhe aqui uma odd até com uma certa segurança, a gente está com uma odd muito boa, pro handicap 0 Roma. Aqui no XBet está 1,74, tá? Então, handicap 0, empate devolve a favor da Roma. Na 1xBet está 1,74. Se empatar o jogo, devolve o investimento. Se ela confirmar o favoritismo e vencer o jogo e for campeã no tempo normal, a gente ganha esses 74% aqui, ok? Então, essa vai ser a tip para essa quarta-feira. E é isso aí. Então, excelentes lucros aí e até amanhã. Abraço.